Shalom, amados, aqui Pastor Leonardo, da comunidade profética Adonai. É um prazer estar com vocês aqui para mais um dia, para mais um devocional, apresentando a palavra de Deus, para que você possa receber aqui nesse horário, às 4h44 da manhã, e possa iniciar bem o seu dia com aquela palavra abençoada. Nossa comunidade profética Adonai, ela está aqui em Porto Alegre e é sempre uma alegria poder estar aqui junto de vocês e trazendo essa palavra. Mas antes de começar, eu queria convidar vocês para que nos acompanhem nas redes sociais. Siga ali o primeiro comentário e aqui abaixo na descrição está os nossos links para que você siga nas redes sociais. Clica ali naquele Linktree /CPA Adonai e você vai entrar nas nossas redes sociais e vai acompanhar aquilo que nós temos à disposição pelo reino de Deus. Nossos cultos online são nas quintas-feiras, às 20 horas, no Instagram. Ali você pode estar recebendo a palavra de Deus. E quando termina o culto ali no Instagram, nós seguimos com testemunhos, bate-papo, devocional mais particular, mais fechadinho, dentro da comunidade do Telegram. Se você quer participar da comunidade do Telegram, entra ali no Linktree, participa da comunidade para ter as vantagens da comunidade profética Adonai. Ok? Então, nós seguimos aqui. Hoje é o último dia do devocional sobre o medo, né? O medo, para que nós sejamos totalmente livres do medo, livres desse mal que nos paralisa, né? O medo é uma forma de sermos paralisados. Nós sermos paralisados diante de situações que são diferentes daquilo que a gente está acostumado a viver. Então, fiz aqui umas anotações e vamos seguindo em cima dessas anotações. Primeiro de tudo, nós já falamos sobre o Benaia, um corajoso, nós falamos sobre Daniel, nós falamos sobre Davi e agora, para encerrar, nós vamos falar sobre o medo que nos paralisa. Bom sempre lembrar a palavra de Deus, né, que nos traz a inspiração para nossas vidas e a forma como nós nos portamos diante de todas as situações. Então, para começar, eu quero ler 1 João 4,18, onde diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. A palavra de Deus, a Bíblia, nos diz que nós somos de Deus e no mundo jaz o maligno. Olha só o que diz em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que no mundo jaz o maligno. Mesmo que somos filhos de Deus, nós vivemos num mundo, nós vivemos num planeta onde há pessoas, há maldades. E a Bíblia também nos fala, né, como nós lemos ali, que esse mundo que nós vivemos está sob gerência do maligno, jaz o maligno. Então ele gere esse mundo no qual nós vivemos. Nós somos aqui forasteiros nesse mundo. E viver num mundo que está sob o domínio do maligno tem as suas consequências. E isso acaba nos gerando medos, acaba nos gerando frustrações, acaba nos gerando dias bons e dias maus, né? Principalmente dias maus. Efésios 5,16 também fala: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus. Os dias que nós vivemos são maus. E quando nós não temos consciência de que somos cidadão do céu, nós não temos consciência da nossa identidade, nós não temos consciência de que Deus é nosso Pai, em que Ele nos guarda, assim como Ele guardou Daniel, assim como Ele guardou Davi, assim como Ele fortaleceu Benaia. Nós sofremos com os dias maus e nos angustiamos pelos dias maus. Nós não sabemos o que vai acontecer e isso causa frustrações, causa medo. Isso nos deixa paralisados certas vezes. As nossas emoções, nosso viver, a nossa carne é muito atingida por todas as situações que nós temos à nossa volta. E a nossa mente, ela ainda não está totalmente fundada na mente de Cristo. Ela não está totalmente ligada a Cristo. Ela não está totalmente ungida com o óleo que desce. A nossa mente, ela não consegue pensar os padrões do céu. Nós não conseguimos pensar de forma como agrada a Deus.
Nós pensamos sim nos padrões deste mundo, os padrões desta terra. Nós pensamos sim nos padrões que nós vivemos. E aquilo que nós vivemos é o que causa o espelho daquilo que nós pensamos. E por que nós temos medo? Porque nós somos bombardeados de notícias que nos assustam, que nos paralisam, que nos trazem pessimismo. Veja bem, você liga o jornal e quer saber as notícias do dia. Você recebe notícias de tragédia, de incêndios, de epidemias, de doenças, de morte, enfim. E a notícia boa é aquela última lá no finalzinho, quando falou que o seu time foi campeão. Quando falou lá no finalzinho que o imposto foi reduzido. Quando falou lá no finalzinho que houve oportunidade de emprego. Mas durante todo o jornal só tragédia, só mal. E nenhum estímulo mental para que nós possamos nos agradar com o dia. Nós só vemos coisas ruins, e isso vai alimentando, vai nos colocando. E o medo, ele traz fantasias dessas situações. Ele nos deixa cada vez mais criando possibilidades, criando situações, criando ambientes que em verdade não existem. E isso é uma reação, uma resposta do nosso físico, do nosso corpo, diante daqueles hormônios que a gente recebe, diante daquela informação, aquele bombardeio de coisas ruins. Então, segundo o que eu anotei aqui, segundo a pesquisa, a adrenalina e o cortisol que estão no nosso corpo, ele começa a trabalhar em nossa mente e nos paralisa diante dos medos. O nosso organismo, ele chega num nível de estresse do qual nós não conseguimos sair sozinhos. Nós somos bombardeados por isso. E de tão estressados, nós não vencemos o nosso medo. Nós alimentamos ele. Nós paramos de lutar e obedecemos o medo cada vez mais, obedecemos o estresse. Nós temos medo. Medo, sim. Medo que era para ser natural. Medo que era para trazer a sobrevivência, que era para nos colocar numa situação mais agradável, se torna uma doença. O medo torna uma fobia, torna algo que não me faz vencer, não me faz andar. O medo compromete todos os relacionamentos, compromete no trabalho, compromete na vida social, na vida familiar, compromete em todas as minhas relações. E não estou falando de mim, não estou falando de você, mas eu estou falando de uma sociedade em geral que vive amedrontada, vive com medo. E principalmente depois do que nós vivemos em 2 anos de pandemia, encarcerados dentro de casas. Nós temos medo de ficar doente, nós temos medo de trabalhar, nós temos medo de avançar. Nós somos uma sociedade que tem medo de sair da casa dos pais. Nós somos uma sociedade que tem medo, uma geração que tem medo de avançar, uma geração que tem medo de ir além. Nós temos medo, muitos medos que foram criados ocultamente, colocados em nossas mentes. Como eu disse, cada vez que ligamos o jornal, nós recebemos um bombardeio de medos. E alguns medos que nós adquirimos são criações, são dos nossos dias. Por exemplo, uns têm medo de altura, outros têm medo de um sequestro, talvez já tenha sido sequestrado, outros têm medo de um assalto, outros têm medo de um acidente, outros, enfim. Nós vivemos traumas diariamente. Alguns vivem traumas na infância, na adolescência, na fase adulta, mas todos nós vivemos traumas. E traumas nos fazem guardar lembrança que vão nos retrair e ter um medo instintivo. Aquele medo, por exemplo, se você bota a mão no fogo, você não vai querer botar de novo a mão no fogo para não se queimar. Você não vai querer colocar o dedo num fio elétrico para não tomar um choque. Então você sabe que aquilo causa dor. Então o medo que te causou dor, instintivamente, já vai ser uma forma de paralisar. E como que nós vamos vencer isso? Como que nós vamos vencer esse medo? O medo, ele nos aprisiona.
mas a coragem é que liberta. E olha que ato corajoso, olha que maravilha isso. Eu não vou falar de nenhum outro personagem a não ser de Jesus. Olha que ato de coragem, olha o que ele fez. Ele se entregou por completo, mas antes de ir para a cruz ele fala: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Vamos ser sinceros, acredito eu que, como homem, Jesus também estava com medo. Medo de sentir dor. Sabia das dores que sentiria. Todas as dores que ele sofreu, nós vamos ver isso mais adiante durante esse mês. Nós vamos estudar um pouco sobre Isaías, sobre a vinda do Messias, mas fica com spoiler aí, mas eu quero falar hoje de Jesus nesse ato de coragem. A coragem vence o medo. E é por isso que Deus nos fala, desde lá de Josué, seja forte e corajoso. E ele repete mais adiante, seja forte e corajoso. Tenha coragem, não temas, seja forte. E em todas as promessas, Deus vai dizendo, seja forte, seja corajoso. E isso ele está te incentivando a vencer o teu medo. Porque Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia, mas poder, de amor e de moderação. Lembra que nós falamos lá no início? Qual foi o verso que nós lemos? No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Olha o que diz aqui. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. De amor. O amor vence todo medo. A coragem de Cristo, o amor de Cristo naquela cruz venceu todo medo. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, nem de covardia. Não é para ficarmos encolhidos num cantinho. Não é para ficarmos escondidos. Esse texto que eu li está em 2 Timóteo 1:7. Se nós vencemos o medo, é possível, do ponto de vista de um psicólogo, de um analista, nós vencemos o nosso medo fazendo tratamentos, fazendo psicanálise e acompanhando, enfim. E por que não podemos vencer de um ponto de vista bíblico? Por que nós não podemos vencer de um ponto de vista de superação através da fé? Por que nós não vencemos o nosso medo? Por que nós não buscamos a Deus, então? Por que nós não avançamos nesse ponto? Por que nós estamos paralisados? Porque temos medo? Medo de conhecer a Deus? Medo de Deus tratar as minhas imperfeições? Medo de limpar a sujeira que há em mim? É esse o medo? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Deixa o verdadeiro amor entrar e lançar fora todo medo. Não tenha medo de ser limpo. Não tenha medo de estar livre. Liberte-se do seu medo. O medo é um sentimento que nos parou por muito tempo, nos paralisa por muito tempo. Ele nos deixa sem ação, ele não nos deixa nem sequer pensar. Tudo que vamos fazer, tudo que vamos agir, andar, pensar aqui, para tudo tem medo. Na verdade, até de Deus nós temos medo, como eu falei antes, né? Até de Deus nós temos medo. Nós não somos covardes muitas vezes em querer buscar a Deus, nós nos acovardamos, não buscamos Ele. Onde nós temos covardia, nós devemos ter temor. Temor ao Senhor. Temer a Deus é ter reverência a Ele, é adorar Ele, é crer na sua força. Mas lembre-se que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus se lançou numa cruz para levar todos os medos. Né? Muitos carregam aqui medos, dúvidas, inseguranças. E muitos medos vêm através da insegurança. A insegurança de não nos acharmos capazes de fazer isso. Ou até aquela culpa que carregamos. Porque eu fiz tantas coisas erradas e agora eu me culpo por causa disso. Eu me culpo. Eu visto essa roupa suja aqui e me culpo. Ninguém pode me tirar desse lugar, coitadinho de mim, eu sou tão...
mas eu esqueço da minha identidade em Deus, quem é o Deus que me livra, quem é o Deus que me salva, quem é o Deus que me guarda, quem é o Deus que pode me dar um refúgio. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum visitará. Provérbios 19. Vamos seguir em Provérbios? No temor do Senhor há firme confiança e os seus filhos terão lugar de refúgio. O temor do Senhor é uma fonte de vida para o homem se desviar dos laços da morte. Laços da morte, leia-se pecado. Provérbios 14, 26, 27, esse último, e Provérbios 19, 23, o primeiro. Mas vamos lá para Provérbios 1, então? Vamos lá para Provérbios 1. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Temer ao Senhor é o princípio do conhecimento. Não adianta fazer e querer vencer o medo se eu não temer ao Senhor. Primeiro de tudo é estar com o Senhor. Você lembra que eu falei de Josué, né? Em Josué, nós vemos a forma como Deus trata com a situação de medo. Ele manda para que Josué substituísse Moisés, que era líder dos hebreus, né? Como a gente já conhece, creio que todos aqui conhecem, né? Se não conhecem, nós vamos fazer um devocional sobre Moisés, podemos fazer aqui, estudar a vida de Moisés. E nós somos encorajados quando lemos a história de Josué, porque Deus fala diretamente para ele: "Sê tu forte e corajoso, não fui eu que te enviei?" Né? E nós encontramos outras histórias que vão encorajando e vão dando coragem, e é confortável ver isso. Nos conforta ver isso porque sabemos que Deus sempre está com aquele que confia nele, com aquele que tem temor a ele. E nessa confiança, ela precisa estar fundamentada em Deus. Ele é o nosso Criador, é o nosso Pai, Ele é o autor e consumador da nossa fé. E só podemos ser livres quando confiamos em Deus. Se não colocamos a nossa confiança nele, nós não temos êxito em nada. Nós não podemos ir a lugar nenhum se não acreditarmos em Deus. E isso é praticamente impossível, a gente agradar a Deus sem ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não temos a fé para avançar, a fé que Deus vai me guardar diante de situações inesperadas, fé que Deus vai me levantar contra o meu medo, sem fé é impossível agradar a Deus. Em Deus eu ponho a minha confiança e não terei medo. O que me pode fazer o homem? Salmo 56 fala isso. Se queremos vencer o medo, nós temos que nos apegar em Deus, nos apegar na sua palavra. E o que nos dá esperança é a palavra de Deus, é os princípios, é o dia a dia no devocional, é buscar a Deus todos os dias. Nós nascemos de novo quando nos entregamos a Deus. E não podemos ficar paralisados nas mesmas ações e repetições e paralisados diante do medo e não avançar diante de situações que precisamos avançar. Temer a Deus e ter medo de Deus é outra situação. Só quem não conhece verdadeiramente a Deus fica paralisado e com medo. Nós sabemos que no mundo jaz o maligno, mas só estamos aqui de passagem, nós somos forasteiros. Nós somos passageiros nesse mundo. Nós estamos em Deus, nós somos de Deus, nós escolhemos estar com Deus. Deus nos escolheu, nos criou. Ele conhece todas as nossas necessidades e é por isso que nós temos que seguir caminhando com fé, caminhando sempre na fé. Porque se nós nos paralisarmos diante disso, se nós ficarmos com medo, nós vamos morrer, literalmente. Então nós precisamos ter uma mente transformada. E para ter essa mente transformada, meus irmãos, é preciso a gente primeiro entender quem nós somos. Entender o tamanho de Deus e o seu poder sobre nós. É entender quem nós somos e entender por que nós estamos aqui.
Imagine que você está vivendo num mundo, ou vamos dizer assim, imagine que você está vivendo num país e você é forasteiro naquele país. Você não conhece a língua daquele país, você não conhece a cultura daquele país, mas você tem que sobreviver ali. E você tem só um contato. Você pode ligar e pedir: me ajuda a vencer essa situação. Eu preciso de tal coisa. Me ajude assim. Como que você vai fazer? Você vai orar e pedir para Deus: me ajude a vencer essa situação. Como se estivesse no país forasteiro ligando: me ajuda a vencer tal situação. Me ajuda a pedir um alimento. Me ajuda a pedir um trabalho. Me ajude a pedir uma casa. Me ajude a pedir. Então você está ligando através da sua oração e confiando que aquele que está do outro lado vai agir em seu favor. Nós temos que transformar a nossa mente através da palavra de Deus. A forma de ter uma mente transformada, de acreditar e ter fé, é através da palavra. A palavra que nos vai trazer isso. E tudo aquilo que pode ser construído é através da palavra. É através da palavra de Deus, através da verdade. Não há outro caminho. É verdade, que é a palavra. Quem não se alimenta da palavra tem uma vida vazia e cheia do mundo, cheia de medo. Se você não tem a palavra de Deus, não busca a palavra de Deus, você está cheio de medo. Então encha-se da palavra e vença seu medo. Encha-se de Deus e vença seu medo. Encha-se. Encha-se. Tem uma mente controlada pelo Espírito. Tem uma mente controlada por Deus. Viva diariamente confessando a palavra de Deus, orando a palavra em todo o tempo, como está lá em Efésios. Uma mente cheia de vida. Uma mente cheia de Deus. Uma mente que vence todas essas guerras e conquista territórios, avança, porque vive a promessa e vive aquilo que Deus colocou. Olha o que diz em Isaías 26:3: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Conserva a tua paz. Viva diariamente. Confessa diariamente a Deus a palavra. Ora a palavra. Libere decretos sobre a sua vida. Saia dessas muralhas de medo. Libere decretos. Creia que tudo você pode naquele que te fortalece. Tenha sua mente transformada. Não olhe para o seu medo. Vença o seu medo. Ou melhor, faça o seu medo ter medo de você. Você pode ter novos resultados no momento que tiver uma nova mente. Uma mente cheia de Cristo, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Deus, ele te deu promessas. E ele quer que você vença. Ele não quer que você fique vivendo no velho, vivendo no passado, vivendo em seus medos, nos seus traumas. É uma mente liberta dos seus medos. Seja livre dos seus medos. Seja livre dos seus medos. A forma de Deus redesenhar a tua vida, a tua história. É uma forma de Deus redesenhar a tua vida, a tua história, é vencer os teus medos. Saia da zona de limite, atravesse os campos dos teus medos. E Jesus disse em Apocalipse 21:5: Eis que faço nova todas as coisas. Todo o velho já se foi e o novo se fez. Seja liberto dos teus medos. Viva a palavra de Deus, as promessas de Deus. Amém? Se você pôde nessa semana, onde nós estivemos estudando, estivemos lendo, estivemos falando sobre o medo. Se você conseguiu vencer o seu medo, coloca o testemunho aqui que eu quero saber. Se você ainda tem medo de avançar, vamos continuar orando. Coloca aqui, eu quero te ajudar. Nós sabemos que é difícil, porque nesse mundo jaz o maligno, mas nós estamos com Cristo, que já venceu o mundo. Você é mais do que vencedor. Não fique paralisado no seu medo, amém?
Então, esse foi mais um do devocional aqui da Comunidade Profética Adonai. Eu sou o pastor Leonardo. E de segunda a sexta-feira nós estaremos aqui com esse devocional às 4 horas e 44 minutos. Na meia-noite, tem a oração da meia-noite, a oração da noite com a pastora Jaqueline, segunda a sexta-feira. Nas quintas-feiras nós temos o culto online no Instagram. No finalzinho você vai lá para a comunidade do Telegram, se comunica com a gente, tá ali naquele bate-papo, aquele devocional, aquele testemunho e fica ali. E eu quero agradecer a todos vocês que têm nos seguido, que têm assistido e têm nos acompanhado aqui pelo YouTube, pelo Telegram, pelo Instagram, pelas redes sociais. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua dedicação, que Deus te abençoe grandemente. E para mim sempre é um prazer estar compartilhando a palavra de Deus. Então por isso que eu agradeço por mais essa semana, por mais esses dias que nós estivemos juntos aqui nesse devocional. Para a semana que vem terá material novo, terá estudo novo e nós vamos nos aprofundando. Eu quero ver para a próxima semana o que eu vou trazer, mas eu estou pensando em falar sobre ansiedade, mais um trauma, mais uma situação que assola nos nossos dias. Nós precisamos vencer as nossas ansiedades, então não andeis ansioso por coisa alguma, é a palavra que Deus tem me colocado. Então já vamos trabalhando nisso nesse final de semana para durante a próxima semana nós trazemos aqui o pão novo de todo dia, aqui de manhãzinho, pão quentinho para todos nós. Se você gosta desse conteúdo e quer receber mais mensagens como essa, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos, seus vizinhos, seus familiares e seus irmãos, porque juntos nós temos que espalhar a palavra do Senhor. E essa é uma ferramenta que Deus nos deu para encaminhar. Amém? Você pode também estar contribuindo com a Comunidade Profética Adonai, nos ajudando através do Pix, que está aparecendo na tela, ou aqui nos links aqui embaixo, tem o link também para você estar contribuindo. Se você sentir no seu coração de contribuir, nós precisamos de equipamentos, nós precisamos dar uma reestruturada no nosso ambiente aqui de gravação. Nós precisamos também os equipamentos para o templo. Nós estamos na busca aqui e buscando bênçãos para isso. Nós somos uma comunidade focada no profético e missões, aquilo que o nosso Senhor nos envia a fazer. Então, eu encerro por aqui o vídeo de hoje, encerro por aqui esse devocional sobre o medo, sobre sermos livres dos nossos medos, e que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, e que você possa derramar daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Tenha um ótimo dia, um dia abençoado, e seja instrumento do Senhor. Use desta palavra que você recebeu. Amém? Shalom!